Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal. Bom dia! Sejam bem-vindos ao Ligados e Integrados. Aqui você fica por dentro de todas as novidades e informações dos setores de aves e suínos. Esses são os destaques de hoje. Cresce em 2023 a produção mundial de carnes, de acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A carne de frango tende a ampliar ainda mais sua participação na produção mundial. Extensão rural, vamos entender o significado e a importância da atividade para o desenvolvimento do setor de aves e suínos. Sucessão familiar. Vamos conhecer a história da Andresa Medeiros, um exemplo inspirador dentro da avicultura na produção de frangos orgânicos. Tudo isso e mais agora no Ligados e Integrados. Dentro do universo do agro, a extensão rural é um serviço de importância fundamental no desenvolvimento da atividade agropecuária. O processo de levar informações ou soluções tecnológicas para o desenvolvimento rural tem, na figura do extensionista, seu principal agente. É ele quem exerce, na maioria dos casos, o papel de tradutor das linguagens faladas no processo de transferência da informação tecnológica. Para a gente entender mais sobre esse assunto, eu convido agora a Kali Simeone, engenheira agrônoma e consultora especializada em soluções para a cadeia agropecuária. Seja bem-vinda ao nosso programa, Kali. Olá, Juliana, muito obrigada. É uma honra estar com vocês aqui no Ligados Integrados. Um bom dia mais que especial a todas as nossas produtoras, nossos produtores e a todos os nossos colegas extensionistas que estão nos assistindo. O prazer é todo nosso, Kali. Vamos lá, as perguntas. Visando um cenário de uma integração, onde os produtores têm granjas na mesma região, com o mesmo clima, tecnologia, genética, entre outras coisas, ainda é possível propiciar resultados diferentes, né? Como que a extensão rural trabalha para diminuir essa diferença nos resultados? Que bacana, essa pergunta é muito interessante e também muito encantadora, Juliana, né? A crescente demanda da produção agropecuária, ela tem nos desafiado a cada dia mais manter a nossa cadeia integrada e equilibrada, né? E o foco nas pessoas que nela atuam é, sem dúvida, o começo certo para a redução da variabilidade dos resultados, como você mesmo comentou, né? Então, quando a gente se depara com resultados diferentes dentro do mesmo sistema, dentro do mesmo cluster, como você mesmo mencionou, mesmo clima, mesma tecnologia, mesma origem do pintinho, mesma genética, se a gente falar em avicultura, né, o pintinho, a gente vê que tem um fator, um elemento essencial que a gente fala que é de sucesso de um resultado, que é o foco nas pessoas, que são as pessoas que executam, né? Então, quando a gente vê diferentes de resultado, a gente pensa, como tem diferentes de resultados, tem diferente de performance também, né? Diferença na mão de obra, na qualificação de cada granja, no que cada um executa com maior precisão. E a extensão rural ela é mais ampla por esse motivo, né? Porque ela não visa somente o desempenho, o olhar no animal, ela visa essa sustentabilidade de um todo, né? A gestão da propriedade, como que as pessoas trabalham nela, os seus sonhos, a gestão do negócio como um todo. Entendido. E na produção rural, a gente usa dois termos, né? Assistência técnica e extensão rural. Dentro de uma propriedade, qual a importância de cada uma das funções e qual a diferença dessas duas funções também? Legal, Juliana. A gente já falou até, né? A extensão rural ela é mais ampla, né? Ela visa a sustentabilidade do negócio como um todo. Ela difere da assistência técnica somente, que é um olhar mais voltado para o desempenho produtivo lá no animal, né? Então, quando a gente entra com esse olhar mais específico, focado no desempenho do animal, né? As duas são de fundamentais importâncias no nosso desempenho do dia a dia, na procura de redução de variabilidade de resultado, na evolução dos resultados de campo, né? E aí
por consequência, a sustentabilidade tanto financeira como social das nossas propriedades, né? Então, quando a gente fala em extensão rural, a gente fala que o extensionista é aquele olhar antes da porteira, né? Quando ele olha a organização da propriedade como um todo, as atividades que estão envolvidas, né? O processo decisório daquela propriedade, né? O nível de atividades que existem, como que ela é organizada, como que a rotina é estabelecida, e todo o seu processo de produção e seu processo decisório com as pessoas e com o processo que está ali embutido. Certo. E qual a importância do extensionista rural ter uma boa relação com o produtor? Nosso extensionista, nós extensionistas, né, é o principal elo de ligação entre os produtores e as integradoras, né, as agroindústrias, os sistemas de produção existentes, né? Então, a gente fala que extensionistas de alta performance, de alto desempenho, eles buscam conhecer genuinamente muito bem os seus produtores, produtoras, seus funcionários, entender a necessidade que está envolvida naquela propriedade, encontrar lacunas importantes através de bons diagnósticos para poder direcionar e facilitar as práticas de manejo que devem ser adotadas específica para aquelas propriedades. Existem padrões de manejo, obviamente, que a gente segue com muita precisão e que tem muito estudo científico nisso, né? Mas o trabalho do extensionista é conseguir se conectar de fato com o produtor e entender qual é a necessidade que aquela propriedade precisa para melhorar seus resultados e para garantir essa sustentabilidade e esse equilíbrio tão necessário que a gente fala dos nossos processos, né? Entendi. E a gente está falando de comunicação, né? Eu queria saber quais são as principais dificuldades para a ampliação da extensão rural no campo. Comunicação seria, né, uma delas? Ah, sem dúvida, né? Quando a gente fala em conexão, né, a gente sempre fala que o principal missão do extensionista é se conectar, conhecer genuinamente os antecedentes, né? E para que a gente possa fazer isso, a linguagem, a comunicação, ela deve ser muito assertiva e muito personalizada para aquela propriedade, para aquele negócio, né? É um modelo familiar, onde o dono é a mesma pessoa que executa. É um modelo empresarial onde a gente tem, às vezes, a figura de um granjeiro ou um líder, e aí os seus funcionários embutidos nisso, né? Então, a comunicação ela é muito importante. A gente fala com muito cuidado e ensina os nossos extensionistas que eles precisam, a linguagem precisa ser adequada e chegar para quem de fato executa, quem de fato vai realizar as práticas de manejo necessário no dia a dia, né? Certo. E como você acha que poderia melhorar isso, né? Esse processo de comunicação com o produtor rural? Quais são algumas práticas, né, para isso ser resolvido, para essas dificuldades serem solucionadas? É, antes disso, eu vou fazer uma continha contigo, né? A gente brinca muito com os extensionistas e é uma verdade. Se nós calcularmos o tempo que o extensionista passa da vida de um lote na propriedade, em frango de corte, por exemplo, a gente vai estar falando entre 0,3% a 0,9%. Matriz, talvez uns 20%. Ou seja, quem executa de fato todas as práticas de manejo não é os extensionistas, não é os nossos técnicos de campo, né? É lá o produtor, a produtora, com seus funcionários, né? Os granjeiros. Então, na verdade, o que a gente precisa mesmo é entender que o foco precisa ser nas pessoas, na profissionalização do campo. E a gente traz isso como um elemento principal dos grandes desafios que a gente tem hoje na extensão rural e no agro, que é a alta rotatividade de pessoas nas nossas granjas e a baixa profissionalização do campo por consequência disso também, né? A falta de pessoas gera isso, né? Então, a capacidade que a gente tem de ensinar e estar presente, né, usando a metodologia correta, a linguagem correta, é fundamental para que a gente tenha a busca constante, tanto de resultados superiores, né? A gente tem um desafio muito grande de reduzir custo e ainda continuar produzindo com muita qualidade, com cuidado nos animais, no meio ambiente, com as pessoas, né? E também visar a sustentabilidade do negócio todo da avicultura, né? Desse equilíbrio tão necessário que a gente tem precisado focar, né? E passa principalmente pela profissionalização do campo, né? Então,
Um limitante hoje é a gente conseguir avançar, expandir mais ainda. A fortaleza do papel do extensionista é com esse cuidado principal nas pessoas, né? Esse olhar de que não é só chegar e lá ver o animal, ele sem dúvida vai ser importante, né? E a gente precisa conhecer a fisiologia para poder direcionar se aquele desempenho produtivo vai ser satisfatório, se a gente vai ter predizer algumas questões que podem prejudicar o resultado do lote. Muito bem, Kali. E falando ainda em extensão rural, a gente pode pensar em como levar essas tecnologias, né, desenvolvidas em instituições e academias aos pequenos e médios produtores. Qual que é a forma de ampliar esse acesso para esses pequenos produtores? A gente, sem dúvida, passa a entender que existem várias maneiras, né? Hoje, diferente do que era antigamente, todos os nossos produtores têm muito mais acesso, né, à informação, assim como os técnicos que os atendem, né? Então, cada vez mais, parcerias, né, com toda a cadeia agropecuária para disseminar melhores práticas é de fundamental importância. Mas de nada adianta se a gente não tiver um olhar muito apurado e muito personalizado para aquela propriedade, né? Porque o extensionista hoje ele faz a cielo de ligação, como a gente mesmo já comentou, né, Juliana? E o cuidado da gente entender o que funciona para aquela propriedade que de fato vai trazer resultados, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade financeira, o grande e importante sucesso para esse equilíbrio que a gente fala é achar esse ponto entre o que a gente precisa investir, na verdade, de fato, na propriedade, e o resultado que ela vai nos trazer de benefício, seja de desempenho, em otimização dos nossos recursos, né, em produção com mais qualidade, com cuidado com o bem-estar animal, com o meio ambiente. Então, essa composição de um olhar para dentro das nossas propriedades, personalizando cada uma delas, né? O que serve para aquela, né? Pegando benchmarks que a gente tem, como você mesmo comentou no início da reportagem, né? A gente tem grandes referências dentro do mesmo cluster, e aí sim, aquele olhar personalizado para que, de fato, se aquilo se aplica para aquela propriedade, e aí poder contribuir realmente com a vida no campo dessas pessoas que trabalham, né? E a profissionalização das pessoas, como a gente acabou de falar também. Entendido. Muito obrigada pela sua participação, Kali. Deu para entender a importância da extensão rural para o trabalho do produtor. Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigada pelo convite e um forte abraço a todos. Obrigada a você, Kali. Atenção, amigo produtor e amiga produtora. A Orbia, o maior marketplace do agronegócio, está completando 4 anos. E para comemorar, está no ar a campanha Orbia Day Hora Premiada. Você pode comprar seus insumos e utilizar o Orbia Pag, uma nova forma de pagamento 100% digital. Se você já é cliente da Orbia, está esperando o que para aproveitar essa vantagem? Se você não é, entre no site que aparece na tela, cadastre-se e confira se você tem limite pré-aprovado. Aproveite! O Orbia Day vai só até o dia 5 de julho. A seguir, vamos conhecer a história de Andresa Medeiros, catarinense, que deu continuidade na atividade do pai, seu José Lauro, que criava frango convencional desde 1994. Mas a filha quis ir além e entrou na avicultura orgânica. É já, voltamos rapidinho. Olá, eu me chamo Igor Augusto Coelho Nunes, sou extensionista da unidade de Forquilinha e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas de manejo de cama. A gente sabe que no período de inverno o manejo de cama fica bem dificultado, principalmente por causa da umidade. Então um bom manejo de cama já começa no intervalo. A gente precisa fazer um bom pré-aquecimento, retirar os pontos de umidade e cascão da cama e de preferência picar ela bem antes do alojamento. Após alojar, sempre se atentar à temperatura e à umidade, além da ventilação, que são pontos-chave no manejo de cama. Então, em aviários convencionais, principalmente, trabalhar com eles fechados, acima de 75% de umidade. Sempre que for necessário mexer a cama, fazê-lo em períodos mais quentes do dia, para conseguir ventilar bem o aviário.
E é isso, essas são as nossas dicas de um bom manejo de cama durante o período de inverno. De acordo com a FAO, a produção mundial de carnes cresce em 2023. Segundo informações do primeiro Food Outlook de 2023, que acaba de ser divulgado, a FAO estima que a produção mundial de carnes no ano deve girar em torno dos 364 milhões de toneladas, volume que representa menos de 0,5% de aumento em relação ao que foi produzido no ano passado e que corresponde a um adicional anual bruto de apenas 1,3 milhão de toneladas. A carne de frango tende a ampliar ainda mais sua participação, já líder na produção mundial, e chegar a 39,21% do total previsto. Desempenho impulsionado pela demanda do setor de food service e pelo apelo generalizado de carne mais acessível. Isto motivado também pelos generalizados surtos de influenza aviária de alta patogenicidade e do elevado custo das rações. Já a carne suína tende a sofrer redução em torno de 0,5%, desempenho ocasionado por acentuada queda na produção europeia, efeito ainda da peste suína africana, por margens de ganho significativamente apertadas e também por uma demanda mundial mais fraca. O volume apontado, se alcançado, corresponderá a 33,44% da produção mundial prevista. Vamos acompanhar agora a história de Andresa Medeiros. Ela mora em Jaguaruna, Santa Catarina e é referência quando o assunto é criação de frango orgânico, atividade que herdou do pai. Hoje, ela lidera a propriedade junto com o marido. Aí você pode se perguntar, quais os segredos para os bons resultados? A resposta está no amor pelo que se faz e o cuidado com os animais. Olha só. Quem deu início na atividade da avicultura foi meu pai, eu sou José Lauro, no ano de 1994. A gente deu início com a criação do frango convencional, porque a gente sempre foi agricultura, né, da agricultura, a gente sempre trabalhou na roça. Aí quando ele implantou o aviário, a gente ficava mais por casa cuidando do aviário. Com 14 anos, eu ajudava meu pai, né? Aí depois, devido a um problema de saúde dele, a gente assumiu a produtividade, né? Era bem mais difícil. Antigamente era tudo manual, bebedouro, comedouro, era tudo manual. Aí agora até tudo automático, né? Tudo automatizado, bem mais prático. A rotina nossa aqui praticamente é o dia todo no aviário, né? Tu vai em casa, volta, dá uma olhadinha neles. Tem que ser uma dedicação 100% naquilo ali. Pequenininho, tu tem que ter todo o cuidado, né? Quentinho, ambiência boa, comidinha, água, tudo. Conforme eles vão crescendo, tu vai dando espaço até liberar o galpão todo. Aí depois vai ficando quente, vai fazendo manejo de cortina, até chegar com 40 dias. Às vezes a gente brinca até que ele mal chega e já tá saindo, porque passa bem rápido, assim. A gente não sente o tempo passar. São ali 40 dias que passam bem rápido. A gente tem 2 aviários, cada um aloja 13.800 frangos, pintinhos, né? Esse aqui, o primeiro aviário, já está desde 94 e o outro lá a gente fez faz 3 anos. E faz 3 anos que a gente passou a criar o frango orgânico. O frango convencional, quando a gente começou, era diferente, né? O manejo, a conversão. E agora, com o orgânico, a gente tem que cuidar mais. Tem a parte da soltura, tem a parte dos incentivos. A gente já foi premiado várias vezes. É bem recompensador, né? É do Super Agro, né? É tipo assim, o melhor que sai o melhor do lote, né? Eu acho que toda premiação que a gente ganha é sinal de um trabalho bem feito, né? Então, todas em geral assim que a gente tem, para mim é muito importante. É um sinal do serviço que a gente fez, que foi recompensado, foi bem feito. Eu tenho 2 filhos, marido, casa,
O menino vai fazer 17 e a menina vai fazer 22. Eu tenho orgulho de ser uma sucessão do meu pai, né? Então, assim, se o meu filho ficasse a minha sucessão, seria um orgulho grande, né? Meu pai e a minha mãe, assim, foi eles que deram início a tudo, né? Nessa atividade que a gente está hoje, né? Foi eles que deram início. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né? Hoje eu digo assim que hoje eu sou feliz, eu gosto muito do que eu faço. E às vezes eu até brinco com o nosso técnico que quando sai os frangos para o abate, a gente fica um intervalo ali de 15 dias, né? Fica um vazio, falta alguma coisa. Então às vezes está sempre perguntando, vai alojar quando? Quando é que vem os pintinhos novamente? Eu tenho orgulho. Eu gosto de fazer o que eu faço, né? Então comecei desde adolescente. E até hoje eu amo fazer o que eu faço. Façam com carinho, façam com amor, porque tu tá mexendo, tu tá trabalhando com um alimento que vai alimentar o mundo, né? Então faça com carinho. Uma história que emociona e inspira, né? Parabéns, Andresa, que você continue a ter muito sucesso. Por hoje é só, pessoal. A gente se encontra amanhã às 11h30 da manhã aqui na tela do Canal Rural. Até lá! Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal.